Fala rapaziada, bom ter vocês aqui em mais uma opinião aqui no Coluna do Fla, já pedindo para vocês já deixarem aquele like, compartilharem o vídeo nas redes sociais e também se inscreverem aqui no canal para poder ter todas as notificações do Coluna do Fla e, se possível, se tornarem membros aqui do clube para fazer parte e aumentar ainda mais a nossa família. Olha só, a partida de quarta-feira foi um grande jogo do Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Mas o resultado foi bem broxante, né? Esse empate de 1-1 lá na Arena acabou não sendo verdadeiro perto do que foi a partida. O Flamengo começou com a escalação tradicional, que a gente já conhece, o 1-11, que já está na boca do torcedor rubro-negro, e o Flamengo começou a partida muito bem, colocando os jogadores, os nossos meia atacantes, entre as linhas de marcação do Grêmio, como a gente consegue ver nessa imagem, a linha de marcação do Grêmio desmontada e o Arrascaeta entre essas duas linhas para poder fazer a armação das jogadas. No lance que o Everton Ribeiro faz o gol, que é anulado por conta do empurrão do Gabigol, a mesma coisa, ele está entre essas linhas e por isso consegue pegar o rebote. Além de estar jogando, né, com os jogadores entre as duas linhas de marcação do Grêmio, o Flamengo utilizava muito a tabela e a progressão ao ataque, que é uma outra característica do JJ. Nesse lance a gente consegue ver uma jogada que é feita, uma tabela entre o Arrascaeta e o Bruno Henrique, em que o Bruno Henrique consegue receber na frente com muito campo para poder avançar por conta da marcação do Grêmio que não está acertada. Aliás, essa marcação do Grêmio foi uma coisa que não se acertou no primeiro tempo. E não foi por demérito do time gaúcho, foi por muito mérito do Flamengo, que conseguiu fazer todo um sistema de jogo encaixado, tanto nessa parte ofensiva quanto na defensiva. A gente consegue ver nessas imagens que em coisa de 10 segundos o Flamengo muda para marcação baixa. O Flamengo está com as linhas desmontadas, se reorganizando com a marcação baixa. Ele se reorganiza e em menos de 10 segundos ele consegue subir a marcação e fazer com que o time do Grêmio volte a bola para o campo de defesa. Isso fazia com que o Grêmio não conseguisse jogar. E as estatísticas do primeiro tempo mostram que o Grêmio trocou apenas 99 passes, sendo 85 certos e 14 errados. Já o Flamengo trocou mais de 250 passes com 15 passes errados apenas. Uma posse de bola absoluta, né? E na hora que a gente pega o tempo que a bola ficou em cada setor, o Flamengo dominou praticamente o meio-campo, ficando com quase 50% da posse de bola no meio-campo. Ou seja, amassou o Grêmio dentro de casa, uma coisa que não é comum no futebol brasileiro. E se a gente pegar o trio, o quarteto, na verdade, de marcação do Flamengo, eles jogaram mais à esquerda. Por quê? Porque eles pegavam as costas do Galhardo, que era um homem mais fraco ali na defesa, e quem estava na dobra do Galhardo era o David Braz, substituindo o Jeromel lesionado. Ou seja, pegava um lateral tecnicamente fraco com um zagueiro que não estava entrosado com o Kahneman. Por isso, o Flamengo jogou mais pela esquerda e levou muito perigo. A gente vê dois mapas de calor de dois sites diferentes que mostram como o Flamengo jogou mais pela esquerda. No segundo tempo, o Flamengo sentiu fisicamente, o que é normal por conta da intensidade que o Flamengo jogou o primeiro tempo. E com isso, começou a ter uma dificuldade na hora de construir as jogadas. Os jogadores entre as linhas já não conseguiam mais se movimentar com tanta facilidade, e isso fazia com que o time ficasse rodando demais a bola sem objetividade. Já na parte defensiva, começou a abrir espaços para o Grêmio conseguir armar a jogada. Nesse lance, a gente vê a marcação afrouxou para cima do jogador do Grêmio e abriu um grande buraco, porque o Rodrigo Caio desceu para fazer a marcação, o Felipe Luiz teve que subir e aí ficou completamente aberto o corredor pela direita, porque o Arrascaeta não fez a recomposição. O Galhardo pegou a bola na frente, mas a jogada não prosseguiu. Só que isso já mostrava que o Flamengo não estava tão bem no jogo e o Grêmio crescia. Nessa outra jogada, 3 jogadores do Grêmio na meia-lua, praticamente sozinhos, só com o Gerson e o William Arão na marcação. E com isso, os jogadores começaram a ficar nervosos, tanto que houve algumas discussões, principalmente a mais grave, que foi a do William Arão com o Felipe Luiz. E além de começar a povoar mais o meio-campo, o Grêmio começou a explorar o contra-ataque.
A gente vê, por exemplo, numa das principais jogadas, o Cebolinha consegue partir entre o Rodrigo Caio e o Mari e obriga o Diego Alves a fazer uma grande defesa. Quando o Flamengo estava pior no jogo, que foi nesse momento, conseguiu fazer o gol. Como? Utilizando uma das suas principais características, que é justamente a infiltração e a busca por espaços entre as linhas de marcação. O Everton Ribeiro acha um passe excepcional para o Gerson, que ele toca para o Arrascaeta, que cruza para o Bruno Henrique sozinho, porque o Galhardo dormiu na marcação e acabou deixando as costas abertas para o Bruno Henrique conseguir cabecear. No lance logo depois, no gol que o Gabigol acaba, estando impedido, mais uma vez uma projeção do Willian Arão entre as linhas de marcação, só que o gol foi anulado. Infelizmente no final a gente teve numa jogada infeliz, o Everton Ribeiro não tocou a bola para fora depois da falta em cima do Felipe Luiz, o Grêmio acabou empatando. Qual que é o saldo final do jogo? Um jogo do Flamengo muito bom, talvez um dos melhores sob o comando do JJ, principalmente no primeiro tempo. Mas a gente pecou nas finalizações, quando a gente teve a chance de fazer os gols, a gente não conseguiu fazer. Gols anulados, uma arbitragem muito ruim do Néstor Pitana, nem parece que ele apitou a final da última Copa do Mundo, mas a gente não soube aproveitar as principais oportunidades. O Grêmio, quando ele teve a única chance que ele teve clara mesmo no jogo, eles conseguiram fazer. A gente leva para o Maracanã essa questão do time que tem capacidade de ganhar do Grêmio. Agora é esperar as recuperações dos nossos jogadores, saber como é que vai ficar a situação do Felipe Luiz, do Gerson e do Arrascaeta, poupar nesse final de semana contra a Chapecoense, que é imprescindível descansar esses jogadores e já começar a trabalhar visando o dia 23. Infelizmente, apesar do Flamengo ter sido melhor, o confronto ainda está em aberto para o Maracanã. E aí, gostou? Não curtiu os comentários? Deixe a sua opinião a respeito do jogo, desse confronto e de o que o Flamengo deve fazer até o próximo dia 23. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, virem membros do clube, aumente a nossa família, porque tem muito conteúdo legal vindo até você, tá certo? Saudações rubro-negras, até a próxima e um forte abraço.